Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós, nesse mês de maio, vamos então ter no nosso recolhimento tratar o tema de Maria na vida cristã. E nós, creio que percebemos, sabemos, temos as nossas experiências. O tema Nossa Senhora é um tema muito caro a nós, importante para nós, porque o tom maternal, para a maior parte das pessoas, é uma realidade muito bem-vinda na nossa vida. Do ponto de vista, talvez, do diálogo ecumênico, pode-se apresentar o tema de Nossa Senhora como uma complicação, talvez uma matéria que mais separa do que une. Então, dessa maneira, vamos começar o recolhimento de maio, cuja proposta é essa, meditar o papel de Maria na vida cristã, situando-nos brevemente na realidade que nós acreditamos. Já no século V, as pessoas elas estavam familiarizadas com o termo Theotokos, aquela que gerou Deus, mãe de Deus. Então, lógico, não é o único critério, mas quando se vai estudar a proclamação de um dogma, é importante levar em conta o que a piedade popular acredita. Não é só porque a piedade popular acredita que aquilo é verdade, mas a sensibilidade para Deus das pessoas simples conta muito, sobretudo quando há muitas pessoas que estão convencidas daquela realidade. Então, nesse sentido, no século V, as pessoas tinham uma familiaridade com essa realidade. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Depois, nessa época, mais ou menos, o Nestório, que era o patriarca de Constantinopla, em 1428, que era uma das sedes da Igreja Católica, nesse caso a Igreja Católica, a sede da Igreja Católica no Oriente, ele está um pouco, é verdade, sobressaltado com esse termo utilizado pelo povo. Era um homem que foi pouco a pouco se desviando da fé católica, inclusive deixou-se levar pela heresia. Mais tarde, é verdade que ele se retratou. O Nestório, como vários outros que seguiram a mesma corrente, entendia bem o que estavam propagando, Maria, Mãe de Deus. E isso não entrava na cabeça de muita gente. Por que isso não entrava na cabeça? Porque, de fato, acreditavam que Cristo era apenas um sujeito humano, um homem, é verdade, um homem extraordinário, muito unido à divindade, mas não à divindade. Tudo bem que Maria fosse chamada Christotokos, a mãe de Cristo homem, mas não a mãe de Deus. Uma dúvida que já tinha sido um tema que já tinha sido estudado no Concílio de Nicéia, uns 100 anos antes, mais ou menos, e já tinha sido definido que Cristo era consubstancial ao Pai. Cristo era Deus, é Deus. De qualquer forma, o Papa Celestino e São Cirilo de Alexandria, vendo
o perigo que corria a igreja com essa dúvida, confirmaram a verdade teológica, cristológica, melhor, de que a segunda pessoa da Trindade, consubstancial ao Pai, assumiu uma natureza humana e, sem deixar de ser o que era, Deus, se faz o que não era, homem. E aí foi convocado um novo concílio, o concílio de Éfeso, no ano 431, para tirar qualquer dúvida a esse respeito. Então, vamos dizer assim, um encaminhamento teológico sobre a realidade de Maria, Mãe de Deus. Depois, olhando para a Bíblia, uma primeira alusão a Maria na Bíblia se dá logo no começo do Antigo Testamento ao falar de Eva. E se comenta lá no Gênesis, lá no capítulo 3, da sua descendência nascerá uma vencedora do maligno, a verdadeira mãe de todos os viventes. Está falando de alguém, né? Está falando de alguém. Outra alusão a Maria é quando se fala de Sara, a esposa do Abraão, que mesmo em idade avançada concebe um filho, que será um grande patriarca. Alguém que não podia ter um filho e concebe um filho que se torna um grande patriarca. Uma referência a Maria aqui, não propriamente que não pudesse ter um filho, mas um filho nasce dela e ela permanece virgem. Essa obra de Deus na vida dessa mulher. Depois também aparece no Antigo Testamento a figura da mãe do rei, ou seja, a rainha mãe, com grande dignidade e poderes perante o próprio rei. Salomão, ele se prostra diante da sua mãe Betsabé e a faz sentar no seu trono. Depois, lendo a Bíblia, vemos como vários profetas falam de uma filha de Sião que representa o mistério do povo de Israel nos três aspectos de esposa, mãe e virgem. E que estão falando de alguém, não é só uma maneira figurada. Vemos como tudo isso se realiza plenamente no mistério de Maria. Depois, no Novo Testamento, a maternidade divina de Maria é afirmada implicitamente, sempre que se fala dela como mãe de Jesus, mas também explicitamente, está lá no capítulo 1 de São Lucas, no versículo 35. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, enfim, por tudo isso é que Maria ganha um destaque e não pode ser encarada como as demais mulheres. Então, é nesse sentido que nós, os católicos, enxergamos Maria, essa mulher especial, por ser a mãe de Deus, mas mãe de Deus. Sendo que Jesus é Deus e homem, Nossa Senhora uma mulher especial, mas não é deusa. Então, temos consciência também que o culto a Nossa Senhora tem o seu lugar. Por isso, esse destaque de Nossa Senhora deve ser visto sempre em função da sua tarefa de ser medianeira entre Cristo e os homens. Medianeira entre Deus e os homens. E se trata, nessa primeira meditação, justamente de falar disso, Maria na vida cristã, mas olhando para esse papel de medianeira, de mediadora entre nós e Deus. E como se dá propriamente a mediação de Maria na vida de uma pessoa? Nós olhamos para os acontecimentos duros da paixão e morte de Jesus, vimos como os discípulos ficaram sozinhos com os seus remorsos, com o seu arrependimento, com a sua vergonha por terem abandonado a Cristo.
é mais ou menos natural que fossem refugiar-se junto de Nossa Senhora. De alguma forma, tinham para si que estar com ela é estar com Cristo. Já tinham percebido isso enquanto Jesus vivia e vão lá estar com ela, bom, um pouco para buscar um consolo e de alguma forma, talvez até que Nossa Senhora naquele momento já intervisse como mediadora entre aqueles homens arrependidos e Jesus. Jesus então ressuscita. A sua ressurreição é a chave para entender a passagem de Cristo pela terra. Ressuscita e aparece aos apóstolos, deixando claro o seu perdão e nenhuma mágoa, nenhum ressentimento para com aqueles homens da parte de Jesus. E a vida prossegue, mas de alguma forma para aqueles homens a vida prossegue com aquela insegurança de que Cristo não ficaria com eles por muito tempo. Jesus, estando com eles, pregando, tinha prometido a sua ressurreição e de fato aconteceu. Depois prometeu que deixaria essa terra para voltar no final dos tempos, e isso iria acontecer também. Por isso, aquela tensão, digamos assim, aquela insegurança, porque Nosso Senhor não vai ficar aqui muito mais tempo. E efetivamente, sobe ao céu no dia da ascensão. E aí, novamente, o refúgio em Nossa Senhora. E por isso vão a Jerusalém para esperar a vinda do Espírito Santo, bem unidos a ela, seguindo aquelas orientações de Jesus, que viria o Paráclito, que seria o Consolador, quem santificaria e apoiaria aqueles homens na sua tarefa de evangelização, não só aqueles, mas todos aqueles que viriam, aqueles homens e mulheres que viriam depois na história do cristianismo. Portanto, diante de tudo isso, precisamos recordar a realidade de que nós, nesse tempo da Páscoa, estamos vivendo, pelo menos tentando viver. Cristo vive e nos chama para segui-lo bem de perto. E dentro dessa realidade da vida de Nossa Senhora, e já fazemos um link com isso de que Jesus vive e nos acompanha bem de perto, pode passar pela cabeça essa sensação, essa ideia: puxa vida, eu tenho muita devoção à Nossa Senhora, eu estou convencida da sua grandeza, mas é um ideal inalcançável. Ela nasceu sem pecado original, por aí já vemos como é diferente de nós. Tudo bem, que é um ideal inalcançável, é verdade, porque essa mulher é um exemplar único na história. Ela é mãe de Deus, e mãe só temos uma. E por outro lado, é normal que nós procuremos na nossa atuação adotar alguns modelos de conduta baseados numa realidade mais ou menos perfeita. Isso, termos um modelo a quem nos espelhar. E Nossa Senhora pode servir para nós, e por isso essa reverência a Nossa Senhora, esse modelo de intermediária entre nós e Deus. Intermediária entre nós e Deus. Cristo vive e nos chama para segui-lo bem de perto. Podemos ter alguma dificuldade em enxergar esse Deus perto, em termos acesso a esse Deus. Nossa Senhora vai fazer esse papel. Assim como falávamos que é um modelo para nós, mas modelo propriamente de quê? Olha, depois vamos ver na outra meditação um aspecto concreto do espírito de serviço de Nossa Senhora, que é um modelo para nós e pode ajudar-nos. Mas agora isso,
apoiar-nos nela para que seja a nossa intermediária entre nós e Deus, e nós sermos esses intermediários, essas intermediárias entre as pessoas e Deus, essas pessoas que temos à nossa volta e Deus. Nossa Senhora, uma pessoa que está no céu, junto de Deus, e percebe, vê tudo, alegrando-se com o que fazemos de bom, entristecendo-se com o mal que nós provocamos a nós mesmos, aos outros. E se é assim, será que não poderíamos contar mais com ela? Baseado em que realidade? De que é uma pessoa, de que é mulher. E a sua missão é desempenhar um papel de mãe, não só com o próprio Jesus, mas depois com toda a humanidade, com cada um de nós. Foi isso o que Jesus quis dizer quando estava na cruz, e que São João recolhe lá no capítulo 19. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. E como boa mãe, quer o melhor para os filhos, que estejam em boa companhia, que estejam bem cuidados, que estejam protegidos, que estejam perto de Jesus. E esse é o papel dela. Esse é o papel dela. E creio que também é o desejo de todos nós, essa proximidade de Cristo. Creio que todos nós temos um desejo de sermos amigos de Cristo. E, ao mesmo tempo, não é verdade que notamos muitos obstáculos nesse sentido, obstáculos interiores, exteriores, e notamos como a nossa soberba atrapalha, como a nossa preguiça atrapalha, como o nosso egoísmo, a nossa sensualidade atrapalha essa amizade que queremos ter com Cristo. Por isso, então, precisamos ser cuidados, precisamos ser acompanhados, precisamos ser mimados por alguém. E da nossa parte, o que precisamos é abrir-nos para a realidade da pessoa, da presença, da atuação de Maria na nossa própria vida, que é fundamental se quisermos ter uma profunda união com Deus. Quer dizer então que alguém que não sente muita atração por Nossa Senhora, que não se apoia em Nossa Senhora, não poderá estar unida a Deus? Claro que poderá. Olha, mas terá dificuldades. Terá dificuldades. Não sei. Basta pensar quando éramos crianças. Para a maior parte de nós, quantas coisas foram mais fáceis porque tínhamos nossa mãe ao lado? E para alguém que acabou perdendo a sua mãe muito cedo, creio que podemos pensar também, talvez com um peso no coração, que a ausência da mãe acabou tornando a vida mais complexa. É dessa maneira que Nossa Senhora se coloca na vida de um cristão. Então, o que nós precisamos é abrir-nos a Maria pelas devoções, por exemplo. Então, nisso de ser a medianeira entre nós e Deus, o que nós precisamos? Contar com ela. Nós precisamos rezar, adotar algumas práticas de piedade que facilitam esse caminho de união com ela. Então vamos repassar algumas dessas devoções tradicionais no âmbito da igreja
Várias delas, creio que todos nós, de uma maneira ou de outra, já aderimos a essas práticas de piedade. Se trata, talvez, de reavivá-las, se for o caso, ou de fazê-las melhor, com mais sentido. Por exemplo, a oração, rezar a Ave Maria. E o que tem a Ave Maria de tão eficaz, se nós olhamos para as mulheres e vamos perceber várias coisas que elas gostam, entre várias delas, o que uma mulher gosta muito é de receber um elogio. Então, a Ave Maria, a primeira parte da Ave Maria é justamente isso, um grande elogio a Santa Maria. Por isso, é uma oração que agrada a Nossa Senhora. Ela, uma mulher na sua plenitude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E nós, que nos apoiamos na nossa Mãe do Céu, como filhos pequenos, necessitados de ajuda, é normal também que utilizemos de uma boa esperteza, talvez era isso que fazíamos quando éramos crianças com as nossas mães, de agradá-la, de elogiá-la, para conseguir algo dela. E é mais ou menos isso que nós fazemos na Ave Maria na segunda parte da oração. Nós elogiamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E depois a gente pede: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E se é uma oração que agrada, é normal que utilizemos muitas vezes, pedindo pelas necessidades que rondam o nosso entorno, ou simplesmente por agradá-la, porque tivemos uma atitude, que não é muito adequada de um filho de Nossa Senhora. Então a gente reza simplesmente para agradá-la. Uma oração que serve contra as tentações, por exemplo, não falo propriamente das possessões demoníacas, mas essas tentações aí, cotidianas, do dia a dia, que quer não, o demônio está por trás de várias delas. E pensar isso, que Nossa Senhora, como boa mãe, ela nos protege muito contra o mal que o demônio pode acarretar em nós. Esse trecho do livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Frederico Soares, há lá 2 parágrafos que ilustram como Nossa Senhora e o demônio tem um respeito por ela. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ao ouvir essas palavras, prosseguiu a freira em sua declaração, o demônio gritou mais forte: Maria, para mim não há Maria. Não pronunciais esse nome que me faz estremecer. Se houvesse uma Maria para mim, como a que há para vocês, eu não seria o que sou, mas para mim não há Maria. Sobressaltados pela cena, alguns dos que estavam presentes começaram a chorar. O demônio continuou: se eu tivesse um instante dos muitos que vocês perdem, um só instante e uma Maria, e eu não seria um demônio. Então, como o demônio não tem, a Maria ali se sente por isso, mas esse respeito por ela. O terço, nós falávamos antes que o que mais gosta uma mulher é receber elogios, melhor ainda se forem repetidos muitas vezes, e é isso que nós fazemos no terço. Para nós, pode parecer um pouco monótono rezar o terço, repetir 50 vezes a mesma coisa, mas olha, não importa o que nós achamos do terço, mas sim o parecer de Nossa Senhora sobre essa forma de oração. O terço está dirigido a ela. E como sabemos que Nossa Senhora
não enjoa de ouvir tantos terços, é ela mesma quem afirma isso. Ao longo de muitos anos, nessas aparições que foram ocorrendo e autenticadas pela igreja, o pedido que mais se repete é o de que as pessoas rezem o terço, que as pessoas rezem o terço, que as pessoas rezem o terço. E creio também que o terço é justamente uma prova desse poder de mediação que ela exerce junto de Jesus. Em que sentido? Quando o Papa João Paulo II, quando ele escreve falando sobre o terço, ele fala isso, né, que um terço bem rezado precisa ser contemplado. Senão, acaba sendo uma série de repetições de palavras somente. Então, o terço bem rezado precisa ser contemplado, mas contemplar o quê? A vida de Jesus. Então, é interessante, né? Nós rezamos o terço dirigido a Nossa Senhora e contemplamos a vida de Jesus. Poxa, mas por que uma oração dirigida a Maria nos leva a pensar em Jesus? Porque essa é a função da mediação de Nossa Senhora, levar-nos a Cristo. Cada dia da semana está o terço dedicado a um mistério. Cada mistério é um filminho de uma parte da vida de Cristo. Na segunda e no sábado, nós rezamos os mistérios gozosos, onde a gente relembra, contempla, melhor, o nascimento e a infância de Cristo. Na quinta-feira, nós rezamos os mistérios luminosos, onde nós contemplamos a vida pública de Jesus. Na terça e na sexta, rezamos os mistérios dolorosos, onde nós contemplamos a paixão e morte de Cristo. Na quarta-feira e no domingo, rezamos os mistérios gloriosos, onde nós contemplamos a ressurreição e a ascensão do Senhor. Então, que o terço, à medida que nós contemplamos esses mistérios, que nós lembremos, tenhamos na memória talvez um quadro, talvez uma frase que ilustre essas passagens da vida de Cristo, vai fazer com que esse terço seja muito cristológico. Depois, temos, dentro dessas práticas de piedade marianas, temos o Ângelus e o Regina Coeli. Todos nós temos no nosso dia um horário específico para algumas tarefas e temos lá um horário específico para assistir aquele programa de TV que nós gostamos e temos lá um horário para ver o noticiário, ler o jornal, as mídias sociais, e temos lá um horário para tomar um lanche, para fazer uma refeição. E nessa linha, faz já muitos anos, há um costume na igreja de rezar uma oração ao meio-dia a Nossa Senhora, o Ângelus ou Regina Coeli. O Ângelus, essa oração que rezamos ao meio-dia ao longo do ano, e é uma oração que faz um breve resumo de um momento importante na vida de Nossa Senhora, quando era convidada pelo anjo Gabriel para ser a mãe de Deus, justamente. E depois, o Regina Coeli, também nós rezamos ao meio-dia, só que durante o tempo pascal, é o que nós estamos rezando agora, é uma oração que lembra a ressurreição de Jesus. Por isso se reza no tempo da Páscoa. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesses trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E termina como oração. Interessante também que é uma oração dirigida a ela e que Nosso Senhor está muito presente no conteúdo dessa oração. Talvez o momento, então, já que rezamos no meio do dia, não precisa ser exatamente meio-dia, podemos rezar um pouquinho antes, um pouquinho depois, pelas tarefas que temos lá naquele momento, mas pode ser ocasião de parar o que nós estivermos fazendo, lógico, para recitar essa oração, mas talvez para fazer um pouquinho de exame, até o meio do dia. Como que foi o meu dia? Então, foi um dia que eu agradei a Deus? Foi um dia uma manhã melhor, né, que eu passei perto de Deus?
E por fim, uma outra devoção mariana importante e tradicional no âmbito da igreja é o uso do escapulário do Carmo. Nenhuma boa mãe gosta de ver o filho sofrer. Aliás, um dos grandes esforços da mãe é justamente esse, evitar o sofrimento aos filhos. Nossa Senhora é assim também. Quando ela vê um filho seu no purgatório, se sente obrigada a fazer algo por ele, porque sofre aquele filho, aquela filha no purgatório. E como é mãe de Deus, tem poderes para ajudar as pessoas a saírem rápido de lá. Não ela própria, poderes, mas esse poder de intercessora junto de Deus. E o escapulário está relacionado a essa realidade. Efetivamente, Nossa Senhora nos ajuda, depois da morte, a passarmos rapidamente pelo purgatório. No fundo, ela, como boa mãe, intercede junto a Deus. Como ela fez? Ela fez nas bodas de Caná, que intercede lá junto a Jesus, para que ele fizesse alguma coisa para suprir a falta de vinho naquele casamento que eles estavam participando. Então, o que faz Nossa Senhora é encurtar esse período de purificação, de limpeza dos pecados graves na alma que cometemos nessa terra e que não foi possível expiar nessa terra, desagravar nessa terra. Nossa Senhora adianta esse momento de sofrimento que é o purgatório, adianta a expiação dos pecados, a limpeza completa da nossa alma. Precisamos fazer a imposição do escapulário, uma cerimônia breve. Então se faz somente uma vez e depois que já fizemos, se nós trocamos o escapulário, porque compramos um novo, porque nós perdemos, enfim, basta abençoar o escapulário e pronto, mas a imposição é somente uma vez, isso se faz nas paróquias, aqui no centro da obra nós fazemos também. Enfim, Nossa Senhora nunca nos deixa na mão, está sempre ao nosso lado, querendo ajudar-nos como boa mãe, está continuamente pendente dos nossos interesses, por mais banais que sejam. Como toda boa mãe, faz tudo efetivamente para ajudar-nos, não negue esforços, nós temos unicamente que estar ao seu lado para perceber essa ajuda, contar com ela. E as devoções marianas são os meios para isso. Vamos terminar pedindo especialmente a Nossa Senhora que nos faça como crianças, a fim de podermos relacionar-nos com Deus de forma pessoal, sendo o que realmente somos, com qualidades e defeitos. E da nossa parte, esse esforço para lançar mão dessa disponibilidade de Nossa Senhora, de ser essa intermediária entre nós e Deus, entre nós e o seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Valorizo o dom imenso que Jesus nos fez quando, pouco antes de morrer na cruz, olhando para Maria, nos disse: Eis a tua mãe, e a ela, eis o teu filho. Jesus deu-nos Maria como mãe e nós temos para com ela o amor e a confiança de um filho? Como nas bodas de Caná, Maria intercede agora diante de Deus pelas nossas necessidades. Confio à proteção da Santíssima Virgem, a minha família, os meus filhos, os sobrinhos, os parentes, os amigos e os filhos dos meus amigos.
Confiando no amparo da Virgem Maria, peço-lhe que meus filhos e os filhos dos outros se aproximem mais de Deus. Coloco meus filhos sob a proteção de Nossa Senhora, para que ela cuide deles e os apresente maternalmente a Deus, como apresentou seu filho Jesus no templo. Fazei tudo o que ele vos disser. Estas palavras que Maria dirigiu aos servidores nas bodas de Caná, também as diz a cada um de nós. Peço-lhe que me ajude a cumprir, sempre em tudo, a vontade de Deus. Rezo com piedade e devoção o Santo Rosário, o terço. Aproveito os deslocamentos para rezar algumas dezenas. Na medida do possível, procuro reunir a minha família pelo menos alguns dias para honrar a Nossa Senhora com essa devoção. Aprendo as lições do exemplo de Maria, vejo-a toda voltada para Deus e para o próximo, com um espírito generoso de serviço, e procuro imitá-la, sacrificando-me mais pelos outros. Contemplando a serenidade e a paz da alma de Maria, entendo a grande verdade daquelas palavras de Cristo, que são lembradas por São Paulo: há mais alegria em dar do que receber. É generosa a minha disposição de servir, pensando no bem dos outros? No meu lar, procuro fomentar um ambiente alegre, sendo positivo nos meus comentários. Esforço-me para chegar do trabalho no que depende de mim, com tempo para me dedicar à esposa e aos filhos. Então, interesso-me pelas suas coisas e os escuto, mesmo que esteja cansado. Num mundo que parece perder o sentido da castidade e da fidelidade, procuro viver com delicadeza essas virtudes próprias de um homem íntegro e de um bom cristão. Que meios emprego para ser fiel? Sou prudente no relacionamento com pessoas do outro sexo? Ensino de modo positivo os meus amigos a evitar situações que possam comprometer o seu casamento? São Paulo ensina que carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro. Peço a Deus com humildade a virtude da santa pureza. A limpeza de coração manifesta-se nos meus pensamentos, nos olhares, no domínio da imaginação e dos sentimentos.
Recorro ao sacramento da confissão quando necessito, sabendo que com o perdão também recebo a graça de Deus para lutar. Ensino os meus filhos a se comportarem da mesma forma. A pureza exige o pudor, que, preservando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e regula os olhares e gestos de acordo com a dignidade das pessoas. Essa dignidade reflete-se no meu modo de vestir e de me comportar, nas minhas conversas, no meu ambiente de trabalho e na minha casa, publicações, programas de televisão, filmes, etc. Ajudo a minha esposa e os meus filhos nesse âmbito? Reajo com valentia diante de situações apelativas ou sensuais? Procuro colocar todo o meu empenho para que isso não aconteça? Desagravo a Deus quando vejo que é ofendido? Percebo que o meu exemplo pode levar outras pessoas a mudar de vida e que uma omissão equivaleria a uma certa cumplicidade? Sou cuidadoso e prudente no uso da internet? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse mês de maio, estamos meditando no recolhimento, nesse tema mais de fundo, Maria na vida cristã. Falávamos na meditação anterior como as devoções, como as práticas de piedade pode ajudar-nos nessa aproximação de Maria, para que a vejamos como realmente é mãe e, sobretudo, esse papel de medianeira de todas as graças, essa intermediária no relacionamento entre Deus e nós. E dentro dessa perspectiva de ajudar-nos nessa aproximação de Nossa Senhora, imitar algumas das suas atitudes pode ajudar-nos. Pode ajudar-nos nesse sentido de aproximação, contando, logicamente, que antes de mais nada, nos aproximará de Jesus. A olhar para Maria na vida cristã, entre outras das suas qualidades, percebemos como foi uma pessoa que soube servir. Então nós vamos, nessa meditação do recolhimento, pensar propriamente nisso. Maria, na vida cristã, servir com alegria. Porque nós vemos uma atitude
muito dela, digamos assim. Agora, esse servir talvez caia para nós, meio que destoa no nosso ouvido. É uma palavra um pouco incômoda hoje em dia. Servir como algo de segunda categoria, submeter-se, deixar o próprio gosto, deixar a própria vontade, deixar os próprios desejos de lado para seguir o do outro. Vamos para a cena da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Encontramos essa cena lá no primeiro capítulo de São Lucas, no comecinho do Evangelho. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Perdão pelo trecho um pouco longo, mas é que, enfim, me parece uma passagem muito bonita também, né, da Sagrada Escritura. Para contextualizar eis aqui a serva do Senhor. Nós podemos traduzir também: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eis aqui a serva, eis aqui a escrava. Servir como um escravo. O escravo, ele faz tudo o que o seu senhor pede. O escravo faz o que o senhor pede porque ele não tem direitos. Ele faz, o escravo, o que o senhor pede por temor, porque tem medo de ser repreendido. No fundo, faz porque não tem outra saída. Quando diz servir como escrava, Nossa Senhora está falando da atitude exterior da escrava, não da atitude interior. Quando Nossa Senhora fala de escrava, ela tem esse interesse no seu interior de servir a Deus. E ela não vai servir por medo. Serve a Deus não por medo, não porque não tem direitos, não porque não tem outra saída, mas porque ama a Deus e quer amar com essa totalidade, de estar totalmente submetida a Ele como uma escrava. Mas insisto, por amor, pelo desejo de agradá-lo. Não é a verdade? Assim, no amor humano, quando nós estimamos muito alguém, queremos fazer de tudo para agradar aquela pessoa. Então, tudo isso para materializarmos na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária, esse servir através do tema do espírito de serviço. Mas servir com essa perspectiva do amor. Isso não tem nada de falta de personalidade,
mas justamente o contrário. Porque eu quero amar a Deus, porque eu quero agradar a Deus, eu vou servir. E o que é propriamente esse serviço? O que é servir? Como servir? Oferecer-se para fazer uma parte do trabalho de outra pessoa. Oferecer-se em casa para ir ao supermercado. Talvez uma tarefa que apreciávamos, mas agora nessa época de pandemia é um pouco delicado, né? A ida ao supermercado, usa máscara e põe no carrinho e afasta, fila. Talvez não seja das tarefas assim hoje mais agradáveis. Oferecer-se para comprar o que falta lá para o churrasco na casa do sogro. Servir. Mas, sobretudo, o espírito de serviço com relação a Deus. Ele espera isso de nós. Por quê? Em que sentido Nosso Senhor espera isso de nós? Porque se queremos ser realmente chamados de cristãos, nós precisamos imitá-lo. Quem é cristão? Aquele que segue, aquele que imita a Cristo. E como nós vamos imitar Cristo? Seguindo os seus mesmos passos. E se a gente lê com essa perspectiva do serviço, vamos percebendo que toda a vida de Jesus foi um serviço aos outros. Toda a sua doutrina é um convite constante ao serviço. Então, de alguma forma, nós servirmos as pessoas à nossa volta. Por isso, vamos voltar uma vez mais para a última ceia. Preparando um pouco aqui a meditação, me parece que esse tema, nessas meditações, nas últimas semanas, tem voltado várias vezes. Até peço desculpas pela insistência, mas é que, nesse âmbito do espírito de serviço, a última ceia tem muito a oferecer para nós. Lá na noite em que celebrava a Páscoa judaica com seus apóstolos, Jesus quis dar uma lição prática de serviço. A ceia tinha todo o ritual, não era simplesmente uma reunião de amigos, tinha um valor religioso, por isso os rituais, e havia momentos pré-estabelecidos em que o chefe da família, o que organizava a ceia, fazia um brinde, e havia outros momentos que fazia uma oração. Havia também um momento em que se lavava os pés aos demais. Talvez tenha sido então quando Jesus se adiantou, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E podemos, talvez, imaginar o silêncio daquela atitude de Jesus. Um por um, cada apóstolo vê o mestre que cumpre uma função que era própria das pessoas dedicadas ao serviço da casa. Lava, enxuga, beija os pés de todos e beija os pés de Judas e beija os pés de Pedro. Esse silêncio é interrompido apenas, talvez, por São Pedro, que ele se resiste, que Jesus lave os pés dele. Segundo o ritual judaico, a ablução terminava com o mais velho, nesse caso São Pedro, e deveria ser realizada pelo mais novo, no caso São João. Talvez por isso se lembrasse São João de maneira viva desse episódio, conforme relata no seu Evangelho. E, se não era um servo, era ele que deveria fazer. E Jesus toma lá o material e ele lava os pés dos apóstolos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes:
Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo, a recomendação, as palavras de Cristo são contundentes, um impulso para que todos sintamos a obrigação de viver o autêntico espírito de serviço cristão. E o que há propriamente de particular nesse serviço de Cristo? Uma primeira característica que chama a atenção é que Jesus serve desinteressadamente, sem esperar nada em troca do serviço prestado. Servir, inclusive, ao que não agradece o que lhe é prestado, lavar os pés do próprio Judas. Sim, é o serviço que Deus espera que prestemos aos outros. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Como servir? Por exemplo, não será que estamos esperando que os outros mudem para então nós mudarmos? Quando aquele amigo for mais amistoso, então vou me aproximar dele. Quando a esposa pedir desculpas, então vou dar o braço a torcer. Quando me ajudarem no trabalho, então vou começar a colaborar com os outros. Bom, alguém tem que começar. E por que não você e eu? Temos um modelo muito vivo diante dos nossos olhos ao ler o Evangelho, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pescadores, Cristo morreu por nós. Melhor, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Servir ou fazer-se servir egoisticamente? O cristão deve imitar o seu mestre, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E foi exatamente isso que Jesus fez, ao pé da letra. Deu a vida mesmo em resgate de muitos. Não é isso o que Jesus pede para nós? Mas sim, esse dar a vida para nós não é morrer na cruz como Ele, mas é abrir mão de nós mesmos para que a gente sirva de verdade as pessoas. Qual um problema para servir? Uma dificuldade para servir? Tempos atrás, um meio de comunicação ele noticiava um caso em plena cidade de São Paulo, mais concretamente nos jardins do Museu do Ipiranga. Noticiava lá um chupim vivendo à custa de um responsável tico-tico. É um fenômeno mais ou menos conhecido no mundo animal. O chupim, em geral, ele é hábil em encontrar ninhos de tico-tico. E como os dois se alimentam de grãos, o chupim ele se aproveita de alguma saída do tico-tico para colocar o seu ovo no ninho do outro. Sendo que o ovo do chupim ele tem quase o dobro do tamanho do ovo do tico-tico. E apesar disso, o tico-tico não repara
e por 14 dias ele choca o ovo, os seus ovos e o ovo lá do tico-tico. E quando nasce o filhote chupim, ele chega a ser a 3 vezes maior que o filhote tico-tico. E como é mais forte, muitas vezes joga para fora os filhotes lá do ninho, joga para fora os filhotes legítimos para não ter que dividir a comida. E durante uns 15 dias fica no ninho, sempre com a boca aberta, exigindo sempre mais. Enquanto isso, a pequena mãe tico-tico, menor que o filhote até algumas vezes, corre desesperada lá, né, para alimentar lá o espertalhão. Olha, todos nós, olhando para a vida que nos circunda, poderíamos acrescentar muitos exemplos de chupins à nossa volta. Colegas de trabalho, subalternos ou superiores que só se interessam pelos outros naquilo que facilita o seu trabalho. Genros que vivem à custa do sogro, ou ao contrário. O chupim, em geral, ele é hábil em encontrar ninhos de tico-tico. Há pessoas que vivem buscando esses ninhos, ambientes, situações profissionais. Filhos excessivamente mimados por um pai, por uma mãe tico-tico. Aduladores sem motor próprio que sobem no vácuo dos demais. E diante de todos esses casos, experimentamos, creio que o mesmo, uma mistura de revolta, de pena, como com o chupim. Nenhum de nós tem obrigação de levar um chupim para frente. Tudo bem, mas e nós? Não será que somos, em alguns casos, um pouco chupins? Não propriamente na família, mas sim no final de semana. Um merecido descanso, que todos me sirvam. Lógico, talvez a gente não vá fazer um raciocínio assim tão elementar, mas lá no fundo, mais ou menos, é o que a gente acaba fazendo, desejando. Não um chupim do trabalho alheio, mas certa habilidade para driblar o desagradável e deixar para os outros o pior. Uma forma de ser chupim, por exemplo, é viver sempre ocupado. Eu não tenho tempo, eu estou muito atarefado. Se uma ave chupim pudesse falar, diria mais ou menos a mesma coisa. Deixa para o tico-tico, ele tem mais tempo, mais experiência. O chupim, em geral, não repara o quanto é egoísta. Joga os outros para fora do ninho com a maior tranquilidade. Tudo isso é uma comparação, uma caricatura, o exagero em alguns traços que descrevem a realidade. Mas é verdade que, pensando nisso, no tico-tico, no chupim, pode ser que já nos venha à memória alguém que tenha abusado na nossa boa vontade. Mas e nós? Somos nós que estamos fazendo o recolhimento, somos nós que estamos fazendo o exame, somos nós que estamos meditando. Será que não há algum tico-tico na nossa vida? Aqui, de maneira mais ou menos velada, nós arrancamos o couro, para dizer de uma forma. Não porque façamos uma violência, mas porque a gente não serve. Porque o espírito de serviço tem passado longe das nossas atitudes. Os que não querem entender que a fé exige serviço à igreja e às almas, cedo ou tarde, invertem os termos e acabam por servir-se da igreja e das almas para os seus fins pessoais, comenta São José Maria. Infelizmente, isso é a mais pura verdade. Se nós
resistirmos em aceitar, servir, acabaremos por sermos chupins de alguém. Inclusive, podemos chegar a sermos chupins de Deus. Os que não querem entender que a fé exige serviço à igreja e às almas, cedo ou tarde invertem os termos e acabam por servir-se da igreja e das almas para os seus fins pessoais. Vamos refletir, vamos examinar, pensar como podemos servir melhor a quem temos à nossa volta. Uma característica do próximo é que ele habitualmente está próximo de nós, às vezes até demais. Jesus ele explicou melhor essa ideia quando fez uma descrição do juízo final. Ele está dirigindo-se aos bem-aventurados, aqueles entre os quais um dia esperamos nos encontrar. E dizia lá, no capítulo 25 de São Mateus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Servir Cristo, servir os outros. E quando nós servimos os outros, nós estamos servindo Cristo. Por isso que, quando nós servimos os outros, e esse serviço não é reconhecido, inclusive esse serviço não é aceito, e Jesus reconhece, Jesus aceita essa atitude de serviço nossa. Temos, portanto, a oportunidade de servir tão próxima de nós. Quase se pode dizer que basta levantar os olhos para ver Cristo que passa ao nosso lado e servir esse Cristo, essa pessoa que passa do nosso lado. Esse amor transformado em 1001 pequenos detalhes do dia a dia, basta que desenvolvamos uma maior sensibilidade às necessidades dos outros. É o que recomenda São Paulo quando ele escreve lá aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Em geral, a carga é bastante subjetiva. Às vezes basta o nosso interesse, o nosso caminho, o nosso sorriso, e o caminho dos outros fica mais suave. Não esqueça que, às vezes, faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes, comenta São José Maria. Uma maneira de servir é amenizar a situação à nossa volta, às vezes por isso, fazer uma cara boa. É um grande detalhe de serviço. Ou como nos ajuda uma conversa afável, quando chegamos em casa cansados, por exemplo, no final de um dia de trabalho, sendo que as pessoas da nossa casa também tiveram um dia atarefado, porque também a esposa passou o dia trabalhando, porque os filhos passaram o dia, uma parte na escola, outra parte estudando, porque estão numa semana de provas. Como nos ajuda a conversa afável quando nós chegamos em casa? Então, vamos oferecer essa conversa afável.
Como ajuda o interesse pelas nossas coisas, o nosso trabalho, a reunião importante, uma preocupação do dia. Vamos servir interessando-nos pelas coisas das pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que trabalham conosco. Na boa disposição de assumir as tarefas mais pesadas, que são frequentemente as mais necessárias, e isso sem reclamar, sem colocar ares de vítima. Aquela pessoa, né, que andava pela casa com um olhar cabisbaixo, quanto sofro e quão pouco me queixo. Reclamando, e o coitado de mim. Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz o do teu irmão, ajudando por Cristo, com tal delicadeza e naturalidade, que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que em justiça deves. Isso sim é fina virtude de filho de Deus. Puxa, isso, né? Quando tivesse terminado o teu trabalho, faz o do teu irmão, ajudando por Cristo, com tal delicadeza natural, que nem mesmo favorecido repare. Puxa, mas eu sinceramente, fazendo isso, me sinto um trouxa. Fina virtude de filho de Deus. Aos olhos humanos, pode até ser que nos vejam com essa perspectiva, mas fina virtude de filho de Deus. É o que se costuma dizer não se dar importância. Às vezes em casa, no ambiente familiar, pode faltar-nos esse saber fazer sem esperar nada em troca, aquilo que víamos no começo, essa atitude desinteressada. Na escolha do pior lugar, sem que os outros notem, na hora de assistir lá a TV, na mesa. Na prontidão em executar as pequenas tarefas domésticas que não são incumbência de ninguém. Trocar uma lâmpada, abastecer o carro, pensando no próximo que vai usar e não pegar lá o carro com o tanque vazio. E antecipar-se a atender o interfone do apartamento e colocar o lixo para fora. Na aceitação daquilo que contraria os nossos planos, sem emburrar, né? Sem colocar uma cara de Covid-19, né? Aceitar aquilo que acaba aparecendo. No fundo, cultivar aquilo que São José Maria falava, o sadio preconceito psicológico de pensar sempre nos outros. Na mudança da programação, por exemplo, do nosso dia, para beneficiar os outros, oferecer-se para fazer pequenos favores, deixa que eu passo lá perto e compro. Cultivar esse preconceito psicológico de pensar sempre nos outros. Que maravilha uma família, que maravilha um ambiente de trabalho, uma vida social nesse clima, não é verdade? Será uma utopia? Não. Depende de nós. Se nos fecharmos nas nossas coisas, no nosso mundo, nas nossas preocupações, realmente será impossível. Isso que me contava uma vez uma pessoa, ele trabalhava numa dessas consultorias onde o clima de trabalho é bastante intenso. E, concretamente, o clima de trabalho da equipe dele estava muito ruim. E ele podia muito bem, né? Se fechar na sua baia e que o pessoal lá se mate, digamos assim. Mas é um homem que tinha essa preocupação de servir, de tornar o clima do seu trabalho mais amável. Então ele teve uma ideia, eu não lembro se eu já contei essa história aqui, né? Mas ele teve essa ideia de comprar um pacote de bis, o chocolate bis. Então cada vez que alguém reclamava, soltava lá uma grosseria, ele dá um bis. Então, no primeiro momento, o pessoal começou a achar estranho, aí outra reclamação, outro bis, e aquilo lá foi amenizando lá o clima de trabalho.
Num dia lá acabou a caixinha do bis, aí no outro dia ele já comprou outra. Uma semana lá, onde o pessoal estava especialmente assim, agitado, ele comprou, na semana inteira ele comprou bis de limão. Aí o pessoal começou a reclamar, né? Pô, bis de limão? Não, vocês estão muito chato. Aí o pessoal começou a melhorar, ele trouxe o bis, né? O bis tradicional, né? Servir. Esse homem, ele serviu. E, de fato, de alguma forma, através do recurso ao bis, ele mudou lá a equipe de trabalho. Então, isso depende de nós. Se nos fecharmos nas nossas coisas, no nosso mundo, nas nossas preocupações, vai ser impossível mudar alguma coisa. Agora, se vivermos uma regra tão simples como a que nós lemos no Evangelho, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, esse clima será uma realidade. Depende de nós, do nosso esforço por servir os outros, por amor a Deus, como fez Nossa Senhora. A vida de Maria foi servir o seu filho Jesus, sempre ao seu lado. Então vamos pedir-lhe para que abra o nosso coração e entendamos essa lição de serviço, servir Cristo, servindo as pessoas que temos à nossa volta, tendo presente que a atitude de serviço mais relevante é oferecer às pessoas a possibilidade de se encontrarem com Deus. É a melhor forma das pessoas se realizarem. Não é uma tarefa assim das mais simples, mas a atitude de serviço mais relevante é essa, oferecer às pessoas a possibilidade de se encontrarem com Deus. E à medida que pedimos a intercessão de Nossa Senhora como medianeira, vamos conseguir que essas pessoas que temos à nossa volta, de fato, entrem em contato, tenham essa amizade com o próprio Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.